Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zero Pod. Hoje temos connosco o Sérgio Ferraz, que tem um percurso algo pouco ortodoxo. Começou por fazer licenciatura em aeroespacial, depois fez um mestrado em finanças e agora criou a sua própria empresa. Venham conhecer o seu percurso. Bom dia, Sérgio. Bem-vindo Bom dia, ao Afonso. Aeropod. Obrigado por teres aceitado o meu convite para aqui falar do teu percurso. Obrigado pelo convite. Com todo o gosto. E vou-te pedir para começares por fazer um resumo do teu percurso. Onde é que estudaste? O que é que fizeste? Tu estudaste em vários sítios, fizeste coisas diferentes. E o que é que estás a fazer agora? Como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo? Sim, pá, então olha, eu basicamente eu sou de Felgueiras e estudei aqui em Felgueiras, estudei sempre. Estudei Ciências e Tecnologias, como toda a gente que já esteve em aeroespacial o fez, tirando uma outra exceção, pá, havia o David, ele era de 95, acho eu, que ele fez só essas económicas, não sei se sabias. Sim, o Henrique, Foi uma eu curiosidade. entrevistei o Henrique Costa há uns tempos e ele teve em artes e depois foi para a Ele Aero. teve em artes, é verdade. É verdade, mas pronto, pá, fiz Ciências e Tecnologias e eu antes de ir para a Aero tive uma passagem em Medicina, por acaso não sei se tu sabias isso. Não sabia, não Tive sabia. uma pequena passagem em Medicina, eu avancei o primeiro ano na altura e depois tive uma pequena passagem em Medicina, apesar de já querer aeroespacial, acho que ainda era um puto muito novo, que não sabia nada da vida e iludi-me pela ideia de que Medicina era o caminho. Então estive meio ano no São João, pá, mas acho que foi uma altura, não digo que é uma altura irrelevante da minha vida, mas foi uma altura muito, pá, sem grande conteúdo, porque não era aquilo que eu queria. Não era tudo aquilo que eu queria. Deixei-me muito influenciar pelo que era a sociedade e pelo que achava que era possível na altura. Mas eu na altura já queria muito ir para a aeroespacial. E queria ir para a aeroespacial por uma razão muito simples. Tinha muita curiosidade de conhecer como é que o mundo funciona. E isto aplica-se a tudo. Aplica-se desde perceber o que é que te permite fazer uma chamada no telemóvel, a perceber como é que a política funciona, como é que tu eleges um Presidente da República, ou como é que eleges um Primeiro-Ministro, ou como é que a economia funciona, qual é o papel do Banco Central, como é que os aviões funcionam, tudo. Literalmente é a razão pela qual eu quis fazer a engenharia. E eu na altura já tinha muito bicho pela parte de gestão. Já tinha muito essa vertente. Lembro-me que no nono ano comecei a ter muito interesse. Foi mais ou menos na altura em que nós tivemos a crise económica aqui em Portugal, aquela crise de 2011. Eu olhava para as notícias e não percebia nada. Não percebia mesmo nada e pensava, quer dizer, a minha mãe, os meus pais estão com salários congelados, vejo toda a minha volta a arder e não faço a mínima ideia do que é que acontece. Não faz sentido isto. Então, tinha muito essa curiosidade e procurei muito por mim, ler notícias e comecei muito a perceber mercados financeiros e assim, perceber como é que funciona, não perceber como investir, não sou milionário, infelizmente, mas procurei muito isso. E gostava muito da parte física e comecei a procurar e vi que havia muitos percursos interessantes de malta que tinha feito engenharia, tinha trabalhado há alguns tempos, fez um MBA, um Master in Business Administration, e depois estava em cargos de gestão. Mas estava em cargos de gestão tendo um background enorme de engenharia e um conhecimento brutal sobre sistemas. E decidi ir para a aeroespacial, achei que era um curso espetacular, que era um curso que tinha muitas bases, mecânica, eletrotécnica e aquilo que toda a gente já sabe hoje em dia. E depois, mais tarde, fazer o salto para a parte de gestão. Depois, no segundo ou terceiro ano, eu juntei uma associação de estudantes e comecei a desenvolver algum trabalho interessante lá. Tive muito envolvido na parte da organização de workshops com empresas, muito envolvido até na parte da organização da Job Shop. Fui uma das pessoas principais na organização da Job Shop, introduzi alguns eventos e assim. E percebi que realmente, obviamente, não estava tão envolvido na gestão financeira nessa altura, mas percebi que era mesmo aquilo que eu queria, ou seja, a ideia que eu tinha de trás fazia sentido, não era uma ideia completamente descabida, mas não fazia sentido era eu estar a esperar tanto tempo para ir para lá, se era isso que eu queria. E ironicamente, o facto de eu me juntar à Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico fez-me sair mais rápido do Instituto Superior Técnico, o que é uma coisa um bocado parva, mas fiz muitos amigos lá. Acho que uma das pessoas que teve mais importância foi o Ricardo Oliveira,
Ele foi tesoureiro da associação há 2 anos e era o coordenador do departamento onde eu estava quando eu estava lá na associação de estudantes. Pá, e ele, como coordenador, tinha a responsabilidade máxima sobre todos os eventos, e ele viu que eu tinha potencial, gostou de mim, gostou do meu trabalho, e deu-me muita responsabilidade para a mão. Pá, e foi isso que me fez sentir que realmente eu queria aquilo, realmente queria eventualmente ir para estes cargos de gestão e criar coisas novas. Confirmou-me aquilo que eu já sabia, e no final do terceiro ano, a meio do terceiro ano da aeroespacial, eu percebi que fazia sentido explorar novos caminhos e comecei a candidatar a mestrados na vertente de Economia e de Finanças, principalmente para a Nova, e depois no final do terceiro ano saí e fui para a Nova fazer Finanças. E depois fui fazer essa transição. Acho que para fazer uma transição para isto de finanças convém uma pessoa ter um mínimo de base, de perceber, se for economia, finanças ou gestão, são coisas um bocado diferentes, mas primeiro é preciso perceber se queres economia, finanças ou gestão, que às vezes as pessoas não têm muito essa noção. A gestão é mais virado para a gestão em si, para a gestão de empresas, para perceberes como é que funcionam os números das empresas e cultura organizacional e essas coisas todas, e gestão de recursos humanos. Finanças é hardcore numbers, é muito números para calcular retornos de mercados financeiros, ver balanças das empresas, é muito, muito numérico mesmo. E economia é muito abstrato, é muito criar modelos para perceber o que é que vai acontecer à economia, perceber qual é o papel do Banco Central nos mercados, é muito essas coisas. Em primeiro lugar, acho que é muito importante as pessoas definirem o que é que querem mesmo, porque às vezes as pessoas dizem, eu gosto muito daquela área de economia, mas acham que economia é contabilidade, e não tem nada a ver. Economia não tem nada a ver com contabilidade, são coisas muito diferentes. Desculpa interromper, Sérgio, mas então tu disseste que, eu não sabia isso, e não sei, muito curioso, tu já desde o 9º ano já tinhas alguma ideia, seja com a questão da crise, e já tinhas alguma ideia de que querias entrar para essa área, mas achaste que o caminho certo era entrar pela engenharia, apesar de teres passado por medicina também. Apesar de ter passado por medicina também. Mas depois foi no terceiro ano que fizeste essa decisão entre esse estudo do que era finanças, se era economia, se era gestão, te enquadravas melhor, e foi por finanças que te encaminhaste para fazer o mestrado na Nova, foi isso? Sim, eu gosto bastante de mercados financeiros e gosto de acompanhar, apesar de todo o hype que se vê agora. Não sei se tu acompanhas. Pouco, deves acompanhar a Bitcoin, não? sim, eu acompanho algumas coisas. Sim. Pronto, mas eu gosto muito disso. E na altura, eu lembro-me que o processo foi mais ou menos este, que é, eu via a crise e comecei a procurar as questões da crise e havia sempre um denominador comum, que era o Banco Central Europeu. E basicamente, desde 2011, que o Banco Central Europeu tem sido o suporte base da economia. E como é que o Banco Central Europeu tem sido o suporte base da economia? Porque eles andavam a comprar dívida de todos os países. Um programa chamado Quantitative Easing. Portugal emite dívida para financiar infraestruturas públicas, o que for, e o Banco Central Europeu compra. Ou seja, o Banco Central Europeu é quem empresta dinheiro ao governo de Portugal para fazer obras. É isto que significa. Só que fazem isso através dos mercados financeiros. Ou seja, não é tipo um valor fixo, não é o Banco Central Europeu dá 100 e recebe 110. Ele vai variando um bocado. E como fazem isso através dos mercados financeiros, e eu achava piada essa coisa dos mercados acionistas, comecei a perceber todas essas relações. E para mim, economia e finanças e gestão era tudo a mesma coisa. Havia malta que andava a gerir os investimentos dos mercados financeiros que eram influenciados pela economia. E ok, é tudo igual. Mas depois, nessa altura, é que realmente fui procurar, e fui ver, e realmente não tem nada a ver. Não tem mesmo nada a ver. A economia é muito virado para a definição de políticas, gestão muito virado para a gestão de empresas, recursos humanos e recursos da empresa, e finanças muito virado para investimentos, ou então para análise de empresas e reporte contabilístico e essas coisas assim. Mas sim, para te responder à pergunta, a percepção vem de antes, portanto, já há muito tempo que eu tinha essa vontade, mas depois quando decidi mesmo dar o passo é que fui esclarecer-me dessas diferenças todas. Okay. E então tu acabaste o curso, acabaste a licenciatura da ERA, e foi aí que decidiste mudar, disseste que candidataste a meio do terceiro ano, foi quando te apercebeste. Isso foi suficiente para formar uma candidatura, ainda ias a tempo dos prazos? Ainda ia. O ideal para este tipo de mestrados é sempre começar a pensar um ano antes. Okay. É sempre começar a pensar um ano antes. Foi a meio, eu fiz a candidatura, aquilo foi uma coisa muito rápida.
Pensei um bocado, tive ali 1 ou 2 semanas, pá, depois tinha para aí 1 ou 2 semanas para pedir acho que por acaso não me lembro se tinha de pedir um documento técnico, acho que só precisei de um comprovativo das notas do primeiro semestre do terceiro ano, uma coisa assim, depois para iniciares é que precisas desse documento, mas yeah, consegui obter isso no Fênix, mas estive ali a reunir um ou dois documentos, pá, mas uma semana chega, aquilo é relativamente simples. E não há qualquer impedimento, ou seja, o facto de vir de engenharia, de não ter formação base em gestão ou finanças ou economia, uma dessas áreas mais específicas, não teve qualquer impedimento para tu te candidatares ao mestrado em finanças. Quais é que eram os requisitos? Não, pá, o primeiro requisito é teres uma licenciatura. Para fazeres um mestrado tens de ter uma licenciatura. E depois, a malta da Nova prefere, obviamente, que tu tenhas algum tipo de conhecimento. Mas eles próprios incentivam muita gente de áreas diferentes a irem para o curso. Porque interessa. Eu acho que o mais interessante é quando tu consegues juntar áreas completamente diferentes e criar um produto ou um serviço que é uma coisa espetacular. Basicamente, acho eu que é assim que se fazem grandes empresas. É pessoas de áreas muito diferentes a trabalhar. E é muito isso que a Nova também tenta incentivar. É incentivar a pessoas de áreas diferentes a juntarem-se a esta vertente económica, financeira ou de gestão para trazerem um framework de pensamento que seja um bocado diferente. E nesse sentido não houve qualquer tipo de restrição. Agora, obviamente que ir para lá já com algum conhecimento, nem que seja só de como é que o sistema funciona, ajuda bastante. Eu por exemplo, uma das primeiras cadeiras que tive foi banca, uma cadeira de banca que mostra muito como é que funciona banca de retalho, como é que o banco, ou seja, como é que o Millennium faz dinheiro, se quisermos pôr as coisas em pratos limpos, como é que o Millennium faz dinheiro, estudamos muitos escândalos, vimos Goldman Sachs e Morgan e assim, e obviamente o facto de eu já ter algum conhecimento, de já saber as principais bolhas que aconteceram, a bolha dos mercados emergentes em 89, a tech bubble em 2000, depois como é que rebentou a bolha do imobiliário em 2008, ter esse conhecimento ajudou-me bastante, porque eu sabia o que é que tinha acontecido e a cadeira de banca só me disse, isto aconteceu porque os bancos fizeram X. Mas se tu não tiveres esse conhecimento, vais ter de fazer. Isto aconteceu porque os bancos fizeram X, mas tens também de estudar o que é que aconteceu. E nesse sentido, é sempre uma mais-valia tu já teres um mínimo de conhecimentos. Mas eu não tinha assim conhecimentos muito... Dirias que foi, ou seja, todo o interesse que já tinhas nesta área desde novo, né? Desde o novo ano, mais ou menos, sensivelmente, todo esse interesse que desenvolveste sem ser uma licenciatura formal, mas por ti próprio foste investigando, te ajudou depois também a ter as bases que era preciso para o mestrado. Ajudou muito. E depois isso complementou-se com o facto de eu vir da engenharia, e nós estamos habituados a programar, a fazer contas difíceis, que em finanças também tem contas difíceis, mas não tem tanto. Não tem contas tão difíceis, obviamente. E acaba por misturar um bocado dos dois, ou seja, o meu interesse pessoal trouxe-me a parte abstrata, a parte de é assim que o sistema funciona. E depois a parte da engenharia trouxe a parte de números. E depois é juntar isto. É juntar um bocado isto, mas eles próprios nas cadeiras iniciais têm sempre ali um período de 1 mês para a malta se habituarem, que explicam os conceitos mais básicos. Okay. Não, isso é muito interessante, e é muito interessante saber que não só é possível, como também é relativamente fácil e suave fazer essa transição para o mundo mais de gestão, de finanças, de economia, alguma dessas áreas, porque há muita gente, eu acredito que haja muita gente que tem essa ambição ou que tem esse interesse e saber que isso é fácil de fazer, ou melhor, fácil. Claro que tu também, com certeza, tens a tua bagagem, não é? É fácil, é execuível. É execuível, exatamente. Isso é muito execuível. E depois, eu acho que o principal é o interesse. O principal é teres mesmo interesse e gostares daquilo. Se gostares, se tiveres de ficar até às 3 da manhã a estudar, vais ficar. Estás a gostar e queres saber mais sobre aquilo. E depois, o mestrado é 1 ano e meio, disseste-me há pouco, do qual o último meio ano é a tese. Mas tu começaste no verão anterior a fazer um estágio no BIG, no Banco de Investimento Global. Eu comecei, ou seja, fiz o primeiro ano, só de cadeiras, e depois, nesse verão, comecei a fazer o estágio no BIG. Okay. E o estágio no BIG, por acaso, não foi diretamente relacionado com finanças. Foi muito ligado com o negócio em si. É o chamado cargo de Business Analyst.
Pá, business analyst pode variar muito. Pá. Se fores um business analyst num fundo de investimento, estás a fazer análises financeiras e análise de investimento. Se fores um business analyst numa empresa, provavelmente estás a analisar processo, a tentar encontrar eficiências, otimizações, ineficiências, etc. E eu acabei por ter muito esse cargo de business analyst. Pá, e era uma coisa que me interessava imenso. Era uma coisa que eu gostava muito, sempre quis ter esta vertente mais empreendedora, e eu na altura até cheguei a ter proposta para a KPMG para um cargo mais financeiro mesmo, para Mergers and Acquisitions, e tinha esta proposta para o Big em cima da mesa. Pá, e os valores eram completamente diferentes também, para ser honesto, mas como eu tinha já essa vertente de quero criar algo novo, quero perceber como é que funciona mesmo, então decidi aceitar a proposta do Big. Pá, porque aquilo basicamente era uma digitalização de um banco que funcionava de uma forma tradicional. E achei que ia aprender imenso lá. Achei que, por um lado, ia perceber como é que se inova, e por outro, ia perceber as barreiras à inovação e como é que se ultrapassa essas barreiras. Sempre estando já numa empresa minimamente estabelecida, e fui para lá. E fui para lá já com esse intuito de ter esta parte mais empreendedora e perceber isto. E isso, ou seja, inicialmente seria um estágio de verão que depois tu acabaste por prolongar? Era um estágio durante a tese, era um estágio de 6 meses. Ok. Era um estágio de 6 meses até aquilo foi de julho a dezembro, se não estou em erro, ou de junho a dezembro, e depois eles gostavam muito do meu trabalho, e convidaram-me a ficar. E eu estava a pensar ficar até ao final do projeto. Sempre foi a minha ideia. Entretanto, surgiu a oportunidade de fazer um projeto meu, em certa forma. Eu entrei a meio do projeto do Big Espanha, era a expansão para a Espanha, mas surgiu a oportunidade de criar algo desde o início, uma empresa no setor imobiliário, com José Costa Rodrigues, o fundador da Foral Font. Não pensei um bocadinho, não vou dizer que não pensei 2 vezes porque pensei, mas obviamente era algo que eu já queria há muito tempo fazer, iniciar uma empresa de raiz, montar todos os sistemas de raiz, perceber como é que funciona, e decidi lançar-me de cabeça. Então, em termos cronológicos, como é que foi esse processo? Tu tiveste o estágio tese de junho a dezembro, aí em dezembro decidiste continuar no Big mais um tempo, continuar até ao final do projeto de expansão para a Espanha. Exatamente. Mas, entretanto, quando é que surgiu essa ideia? Quando é que começaste a trabalhar nisso? Nós começámos a falar ali no final de dezembro, janeiro, e no início de fevereiro foi quando decidimos que íamos avançar com isto. Olha, acho que está a fazer agora precisamente 1 ano. Acho que está mesmo agora a fazer precisamente 1 ano. Hoje é domingo, portanto, há 1 ano eu vim cá acima, no fim de semana a seguir, e estava a falar com a minha mãe sobre a possibilidade de abrir isto. Sobre a possibilidade de estar a iniciar a Relive, é o nome da empresa. E por acaso até me lembro na altura que a minha mãe disse-me que estás bem no Big, a malta gosta do teu trabalho, trabalhas bem, eu se fosse a ti não saía. Lembro-me muito disso. Nunca não tão chateado, obviamente, mas eu tive muito um espírito crítico. Às vezes até se pode dizer que é um bocado frio, mas eu acho que não, acho que foi só um espírito crítico, que é, minha mãe nunca teve experiência a abrir empresas. Portanto, é um bocado, obviamente gosto de ouvir a opinião dela e quis envolvê-la na decisão, mas vou pesar muito mais a opinião de alguém que já tenha estado nessa vertente do que alguém que não tenha estado, porque não sabe o que é passar por lá, não sabe quais é que são os riscos, quais é que são os potenciais ganhos, e quis sempre envolver a minha mãe nessa tomada de decisão, de certa forma, pelo menos informá-la dos riscos e quais eram as minhas ideias, mas decidi avançar em fevereiro, e depois em fevereiro eu decidi avançar, e terça-feira, ou seja, se fosse dia 16 de fevereiro, falei no Big a dizer, olha, eu vou sair, gosto muito do projeto, sei que tenho uma proposta interessante e sei que tenho um papel relevante no projeto, mas quero sair porque vou começar algo meu, e é a única razão. Se fosse uma proposta de outra empresa, a não ser que eles pagassem para aí 5.000 euros por mês, eu não ia aceitar. Não ia aceitar, porque queria mesmo levar o projeto até ao fim, porque achava que estava a aprender imenso.
E tinha responsabilidade, tinha mesmo responsabilidade, pá, cheguei, apesar de estar há pouco tempo na empresa, cheguei a ter reuniões sozinho com parceiros, que eram parceiros importantes para as funcionalidades do negócio que se iam lançar, e tinha reuniões internas em que também era eu que liderava, pá, e apesar de não estar num cargo em que tinha pessoas a responder a mim, tinha responsabilidade porque, pá, às vezes liderava um bocado certas partes do projeto e tinha de pôr as pessoas todas a trabalhar para o mesmo, e acho que isso foi muito interessante. Mas tendo em conta essa alguma responsabilidade que eu tinha, pá, teoricamente, como o contrato de trabalho que eu tinha era menos de um ano, eu só tinha de dar 15 dias à casa. Acho que era uma coisa assim. Pá, mas eu gostava da equipa, sabia que o trabalho tinha de ficar bem feito, e e informei-os e falei com eles isso. Olha, eu acho que um mês era normal para eu sair, para entregar o que tenho agora, deixar de receber trabalho e encaminhar o máximo que conseguir encaminhar do trabalho que possa deixar pendente. Pá, e dei um mês, ao fim do dia estava sempre a trabalhar no que é hoje Relive, pá, a pensar como é que nós íamos montar isso, às vezes até no próprio trabalho, não digas isso a ninguém, mas pá, ia recebendo umas mensagens no WhatsApp do Zé e assim, e como é que nós vamos fazer e o que é que podemos pensar, e íamos fazendo isso. E, pá, e depois em março saí do Big oficialmente e logo a seguir entrou a quarentena, portanto foi um espetáculo. Sempre que a vossa ideia é digitalizar o mercado, se calhar até vos veio favorecer nesse sentido, não? Veio. Epá, nós na altura ainda estávamos na Remax, não é? Nós tínhamos um franchising na Remax e veio estragar bastante, porque o franchising na Remax tu tens de abrir uma agência. E depois houve ali uma questão de foco que foi um bocado chata, porque por um lado queríamos deslizar, mas por outro tínhamos de abrir uma agência e às vezes passávamos mais tempo a pensar na agência do que propriamente em construir um negócio, propriamente em trazer vendedores, e isso não faz sentido nenhum. Mas sim, pá, obviamente que ajuda, porque ajuda-te a pensar cada vez mais digital, não tens hipótese, mas por outro lado, como tínhamos essa parte de abrir a agência, foi assim, pá, estás a entrar e mal eu saio, pimba, estás em quarentena. Mal eu saio do Big e estou pronto a começar aquilo a sério, tumba. Quarentena e acabou. Deixa-me perguntar-te uma coisa que eu fiquei muito curioso agora ao longo daquilo que foste falando, que é, ao longo do teu percurso, desde miúdo, não é? Ainda antes de entrar na universidade, tu foste fazendo sempre coisas, de certa forma, pouco ortodoxas, ou seja, eram coisas que, em teoria, não casariam assim tão intuitivamente. Por exemplo, foste para a medicina, depois não, vou para a aero, já tinhas a ideia dos mercados financeiros e de compreender como é que funciona o mundo económico e financeiro, e decidiste ir para um mestrado em finanças, depois começaste a fazer um estágio numa coisa que gostavas. Não, vou deixar isto de parte e vou começar a fazer uma coisa nova e minha. Ou seja, o que é que tu achas que é relevante e que te ajudou nessas decisões? Tu falaste, por exemplo, ouvir a tua mãe, mas ao mesmo tempo que ela não tinha esse conhecimento, portanto, valorizaste outros inputs de outras pessoas. Falaste com muitas pessoas, por exemplo, na altura de mudar da aero para finanças, se tiveste dúvidas, com quem é que falaste, quem é que te ajudou, alguém te impulsionou, como é que foram esses processos de mudança tão radicais, de certa forma? Olha, para mudar para o aeroespacial, eu falei com algumas pessoas. Pá, e li muito. Eu gosto de falar com pessoas, mas prefiro falar com as pessoas quando elas têm um proven background. Quando, pá, não é só estar lá, é estar lá e ter feito, pá, e ter feito bem. Pode parecer um bocado frio outra vez, pá, mas é assim que o mundo funciona. Não há grande volta a dar. Eu tenho um senhor que eu sigo, que é o Ray Dalio, e é um investidor dos mercados financeiros. Pá, ele tem um fundo de investimento que, o fundo, por curiosidade, gera 160 bilhões de dólares. Ele tem um livro, pá, é um livro assim, aquilo parece uma bíblia, que é um livro de princípios. E é muito interessante. Nunca li o livro, mas sigo todos os dias e ele publica os princípios que tem no livro. Tenho o livro para ler, por acaso, mas é muito interessante. E ele usa muito esse princípio, que é: tu queres procurar as pessoas dentro de uma área que tenham as mais provas dadas possível para te formar e para te informar. Porque, pá, só assim é que tu consegues realmente perceber se estás a pensar bem ou não, porque elas podem te mostrar uma perspectiva que tu não tinhas. Pá, eu gosto muito de ler
principalmente por causa disso, porque vais buscar coisas não só a Portugal, mas vais buscar coisas fora, vais buscar coisas aos Estados Unidos, vais buscar coisas à China, à Alemanha, de pessoas que estão em áreas completamente diferentes e que te mostram qual é o impacto que isso pode ter no mundo. Pá, eu lia muito, em tudo, em todas as transições, para aeroespacial li tudo, li os fóruns todos, cheguei a ler algumas coisas do currículo, percursos completamente diferentes, via muita malta a escrever, na altura era o Uniária, nem sei se isso ainda se usa, mas eu usava muito o Uniária para ler, e havia muita malta que explicava, fiz aeroespacial e depois fui trabalhar para consultoria, depois fui trabalhar para sistemas ou o que seja, mas ler muito acho que é o principal, porque obrigava-me também a ter introspeção. Estás a ler, estás com calma, não há aquela emotividade da pessoa saber falar e te convencer, não há uma venda, e dá-te uma perspectiva diferente. Mas falei sempre com algumas pessoas, na transição para aeroespacial falei não só da aeroespacial, mas também de outros cursos, para perceber o que é que fazia sentido. E para finanças falei com pessoas da Nova, com pessoas que estavam, por acaso não falei com ninguém em mestrado, mas falei com pessoas que estavam na licenciatura, e depois na Nova a malta conhece toda, de licenciatura para mestrado, é uma faculdade muito dinâmica nesse aspecto, e até foi assim que consegui perceber melhor esta diferença entre economia, gestão e finanças. E depois, na fase seguinte, na transição do BIC para a Relive, quando a fundaste, né? Quando tu estiveste envolvido nisso, com quem é que falaste, como é que essa ideia surgiu e como é que decidiste dar esse passo? Olha, em primeiro lugar, até falei com pessoas da própria equipa, a pedir um bocado de opinião. E havia pessoas que já tinham estado, já conheciam pessoas com startups e assim, e que tinham essa ideia de como é que as pessoas sucederam, como é que não sucederam. Depois também falei com a minha família, mas voltei a procurar muito para fora. Gosto mesmo muito de seguir aquele espírito de Silicon Valley, e eu sou um apaixonado por ler biografias de malta tipo Elon Musk e Jeff Bezos da vida. Às vezes não leio tantos livros, leio mais artigos, coisas soltas, pontas soltas com coisas características, mas adoro ver isso, e ver o espírito que eles têm de realmente construir algo de raiz e tudo o que eles estão a fazer, e isso inspira imenso. E na altura também cheguei a procurar algumas pessoas que tinham empresas para falar, não tanto na vertente startup, assim, mais digital, mas pessoas que tinham empresas, ou no norte, uma coisa assim, para perceber o risco, isso valia a pena, isso sim, e decidi avançar. Não, isso é super interessante e acho que esse espírito é muito curioso e leva-nos a tomar decisões às vezes que as pessoas consideram muito arriscadas, mas estás pronto para as tomar porque queres avançar para aí. Yeah. E outra coisa que eu também queria perguntar é, tu mencionaste há pouco que, no fundo, quando foste para finanças era como se fossem contas mais fáceis do que aquelas que estavas habituado, e o background da engenharia te ajudou também a ter essa força nos números e te ajudou nas finanças. Mas que outras mais-valias é que tu achas que tens da tua licenciatura em engenharia que vês que foram mais-valias, por exemplo, quando te candidataste ao BIG ou até proposta que fizeste da KPMG? Ou seja, o que é que valorizam em ti por causa de teres um background de engenharia versus outras pessoas nessa área que não tenham? Eu acho que a engenharia, em primeiro lugar, traz-te... Isto é um bocado clichê, mas é verdade. Traz-te uma visão mecânica. Traz-te uma visão muito mecânica, que é, tu consegues ver as engrenagens a rolar. Consegues perceber, se eu fizer isto vai ter este impacto, se eu fizer isto vai ter este impacto. E acho que isso é a grande mais-valia, é tu perceberes o que é que vai acontecer. É quase tipo, tens uma equação e percebes que se mudares do lado direito, do lado esquerdo também vai mexer. Acho que isso é uma mais-valia muito, muito boa, sem dúvida, porque consegues perceber até nas tuas próprias relações. As relações funcionam muito assim, tens uma ação, a pessoa tem uma reação. É assim que funciona, e tu teres um bocado essa visão mecânica de qual é o impacto que vais ter no projeto ou na relação com a pessoa, ou o que seja, ajuda-te a ver o mundo um bocado de forma diferente. Mas depois eu acho que há uma coisa muito interessante, que é
pá, tu teres uma sede enorme de conhecer e de fazer, independentemente do que seja, que é, pá, seja em aeroespacial ou seja em finanças, ou seja, estares a lançar uma empresa ou o que seja, se tu precisas de adquirir algum conhecimento para fazer uma coisa, tu adquires o conhecimento, pá, não estás ali com meias medidas de pensar, não é a minha área de expertise, pá, não preciso não devia fazer isso. Pá, eu a lançar a empresa já fiz design, eu nunca tirei um curso de design, pá, nunca tinha trabalhado com o Canva, nem com o Photoshop, nem nada, mas fiz, porque queria fazer, pá, porque queria que isso estivesse bem feito. Não temos recursos humanos suficientes, não é? Não somos uma P&G, não somos uma Sonai que tem milhões de euros para investir. Pá, é preciso fazer, tu fazes e descobres uma forma de fazer, não fica perfeito, mas fica feito. Pá, e acho que isso é o mais importante e é um bocado o que acaba por demonstrar, ou seja, tens duas formas de olhar para o meu percurso, que é, ou eu não sei o que é que quero fazer, ou eu quero fazer muita coisa e vou lutar para fazer o máximo que conseguir. Pá, eu prefiro olhar para a segunda, que é, podes dizer, este gajo teve medicina, aeroespacial, depois finanças, não sei o quê, se calhar não sabe muito bem o que quer fazer. Ou então, eu tento de vender, e é o que eu acredito mesmo, que é, pá, eu tive em aeroespacial e queria perceber como é que as coisas funcionavam, depois fui no finanças e quis perceber como é que as coisas funcionavam, e depois estive no Big e quis perceber como é que as coisas funcionavam e quis ter um impacto relevante. Pá, e acho que no início, se tiveres assim um percurso um bocado disperso, as pessoas podem desconfiar. Mas depois de começares a fazer e a mostrar que sabes, acho que as pessoas vão valorizar muito. Vão valorizar muito porque ficas com muitas valências. Ficas com uma visão completamente diferente. Pá, se fores um engenheiro, puramente engenheiro, tu vais pensar, pá, eu quero o carro perfeito. Quero um carro perfeito, independentemente do que o carro custe. Porque não vais ter essa visão, só vais ter a visão de engenheiro de eu quero que isto funcione. Mas se tiveres um bocado da vertente de finanças, tu vais pensar, ok, eu quero um carro que funcione, pá, um carro que seja perfeito, mas o mundo não é cor-de-rosa e eu não consigo fazer isto sem ter investimento. Portanto, se calhar preciso de alguém que invista. Se calhar essa pessoa vai querer ver algum retorno, porque é um investidor. Pá, e é isso que tu percebes. Tu começas a perceber, a ligar todas as peças no mundo para... Pá, e vês como é que funciona e começas a tentar encontrar melhores caminhos de ação. Não, pá, eu acho que é fantástico e acho que deixaste transparecer ao longo da conversa esse espírito empreendedor e, de certa forma, não é só empreendedor, mas também é uma sede contínua de conhecimento e de uma sede de excelência também, de querer fazer uma coisa bem e de querer envolver-se numa coisa. Aquilo que também mencionaste, de ler muito sobre uma área, antes de fazeres a mudança para qualquer área que fosse, te informares e de saberes bem aquilo que estavas a fazer. Eu gostava de perguntar agora, para terminarmos, o que é que tu achas, além de, já deste, acho que 20 e tal conselhos interessantíssimos, mas além desta sede de conhecimento, além desta procura por pessoas que tenham provas dadas numa determinada área, quando queremos mudar para essa área, que outros conselhos tens para alguém que tenha, por exemplo, também este espírito empreendedor? O que é importante essa pessoa pensar? Outros conselhos, além destes, se os tiveres, já deste muitos conselhos, não te... Eu acho que, sem fazer publicidade, eu acho que devia ter umas sapatilhas da Nike, essa pessoa. Então, devia ter umas sapatilhas da Nike por duas razões. Pá, primeiro, precisa de correr. Acho que para ser empreendedor é preciso correr, é preciso trabalhar muito mesmo. E eu também ainda estou a aprender muito. Pá, obviamente que ainda há um caminho longo pela frente e isto é sempre possível falhar, é sempre possível suceder. As hipóteses estão lá, é 50-50. Lançares a moeda a hora é 50-50. Cabe-te a ti tentar controlar um bocado o lançamento. É muito assim. Pá, mas as sapatilhas da Nike, primeiro porque é preciso correr, pá, é preciso trabalhar. Se queres ter essa vida empreendedora. E segundo, porque just do it. Pá, não tens a certeza se vai resultar. Nunca vais ter. Por isso é que há risco e por isso é que depois há a possibilidade de ganhar muito. Mas é preciso fazer. Porque o planeamento é muito bom e faz parte, pá, é encontrar um equilíbrio entre um bom planeamento e uma boa execução. E uma execução rápida. Porque se tu fores fazer sem teres uma ideia do que é sério, vais andar à deriva. Pá, não te vais focar porque depois aparece uma coisa que pode resultar e tu vais atrás dessa, mas depois não resulta e vais atrás da outra e não faz muito sentido. Mas por outro lado, se estiver só a planear, nunca vais fazer. Pá, por acaso o Zé, o meu sócio, ele pôs uma frase espetacular no escritório que eu adoro, que diz the true entrepreneur is not a dreamer, is a doer. Pá, porque se tu só sonhares não fazes nada. Não estás só a sonhar, mas nunca fazes nada, nunca nada vai acontecer. Portanto, pá, é importante perceber
qual é um bocado o impacto que queres deixar, qual é a visão quando estás a construir alguma coisa. Pá, mas por outro lado é só fazer. Se não sabes se aquilo vai funcionar, experimenta, porque assim pelo menos já não tens a dúvida. Olha, acho que é uma fantástica forma de terminarmos. Obrigado, Sérgio, pelo teu tempo e por esta visão. Acho que pronto, é um percurso completamente diferente e acho que isso é muito interessante também de conhecer. Por isso, obrigado e boa sorte agora no teu percurso na Relive e que continua com Obrigado. Obrigado. Pá, isto, cada pessoa tem sempre o seu input, pode ser mais válido, pode ser menos válido, mas para quem for válido, pá, que apoie, que ajude e estamos todos na luta, portanto. Muito obrigado, Sérgio.